Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa sexta lição da disciplina Instalações Elétricas do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Nesta lição, continuaremos abordando o dimensionamento de condutores elétricos no tocante ao critério da proteção contra curtos-circuitos. Então, bons estudos e vamos lá. Lembrando que foram apresentados os objetivos dessa lição nas aulas anteriores, cujo objetivo básico é apresentar o dimensionamento dos condutores elétricos e dos dispositivos de proteção, tanto contra curto-circuito quanto contra sobrecargas. Quando falamos de dispositivos de proteção, nesse caso estamos nos referindo aos nossos disjuntores. Antes de iniciar o dimensionamento, precisamos então compreender o que seria um curto-circuito. Então, o aumento da corrente elétrica em uma instalação elétrica não necessariamente ela é proveniente de um curto-circuito. Então, de uma forma resumida, um curto-circuito é o estabelecimento de uma conexão elétrica entre dois pontos da instalação, estando esses dois pontos energizados com potenciais distintos, e havendo então entre esses dois pontos uma baixa impedância. E nesse caso, desde que esses pontos estejam energizados, haverá o aumento anormal dessa corrente elétrica, seja por falha de operação ou por uma operação inadequada da instalação. A proteção contra curto-circuito é adotada para detectar justamente essas correntes que ocorrem na instalação, essas correntes que não são previstas. Então, nós temos aqui uma carga alimentada por um circuito monofásico, então nós temos aqui uma fase e um neutro, e se eventualmente houver uma falha de isolação nessa instalação, esses condutores podem então entrar em contato, e a partir do momento que eles entram em contato, é então estabelecido o curto-circuito, como temos aqui nessa ilustração. Então, esse curto-circuito que ocorre na instalação, ele é avaliado e verificado pelos dispositivos de proteção dessa instalação, e geralmente esses dispositivos eles são projetados para detectar essas correntes na ordem de 10 vezes a corrente nominal do curto-circuito. Então, essa intensidade da corrente de curto-circuito na instalação, ela depende tanto da capacidade da fonte, como dos condutores que foram instalados naquele circuito. Essa duração do curto-circuito, ela depende da atuação do dispositivo de proteção, ou seja, se o seu dispositivo de proteção não está corretamente adequado, ele pode seccionar o circuito ou não daquela instalação. Então, se ele não secciona o circuito, possivelmente você dimensionou um dispositivo para atuar em uma corrente muito maior do que aquela prevista na instalação. Se aquele dispositivo ele atua de forma inadequada, nesse caso, possivelmente você não fez a previsão adequada do nível de curto-circuito, colocou um valor bem inferior, e às vezes em uma operação normal de instalação, o seu dispositivo ele vem a atuar. Então, uma vez detectado esse curto-circuito na instalação, o tempo de atuação do disjuntor ele é da ordem aí de milissegundos. Lembrando que a gente viu no último critério da proteção contra sobrecarga essa curva de atuação dos disjuntores, onde nós temos aqui a curva de atuação, a curva vermelha, e nós temos a curva verde e a curva de não atuação. Nós temos aqui a região de sobrecarga e aqui nós temos a região de curto-circuito. Então, lembrando que essa corrente 4 é a corrente convencional de não atuação do dispositivo de proteção por curto-circuito, ou seja, se houver uma sobrecorrente e essa corrente esteja à esquerda, aqui dessa corrente 4, não é para haver a atuação do seu dispositivo de proteção, no caso aqui o disjuntor. Estando essa corrente à direita da curva 5, é para então haver a atuação do dispositivo de proteção. Para que façamos o correto dimensionamento do dispositivo de proteção, no nosso caso aqui o disjuntor, lá na nossa instalação, é necessário que nós conheçamos as correntes de curto-circuito nos diversos pontos da instalação. Então, chamamos aqui, conhecer então essa corrente de curto-circuito presumida. Então, qual a previsão de uma determinada corrente de curto-circuito. Então, nós temos aqui um arranjo onde nós temos dois quadros de distribuição, onde esse quadro de distribuição 1 ele alimenta cargas e também alimenta o quadro de distribuição 2, e esse quadro de distribuição 2 alimenta cargas. Então, o dimensionamento dos dispositivos de proteção instalados no quadro de distribuição 2 serão diferentes dos dispositivos de proteção utilizados no quadro de distribuição 1, já que os níveis de curto-circuito nesses quadros eles são diferentes, já que nós temos aqui condutores entre esses quadros,
há uma distância entre eles e naturalmente haverá uma diferença da corrente de curto-circuito presumida em cada um desses quadros. Então, essa previsão da corrente de curto-circuito, ela tanto pode ser efetuada por cálculo como por medição. Na maioria das situações, ela é avaliada por cálculo, utilizando softwares de dimensionamento e, nesse caso, softwares específicos para análise de circuitos elétricos. Então, como foi falado, essa corrente de curto-circuito ela é geralmente estabelecida e calculada através de dimensionamentos usando cálculo, e nesse caso são utilizados os parâmetros da rede da instalação, desde a rede da concessionária até a rede do próprio cliente, ou seja, as instalações internas, os circuitos terminais dos quadros de distribuição e assim por diante. Então, analisando esse arranjo aqui da instalação, vamos supor que nós temos um quadro de distribuição cuja corrente de curto-circuito prevista nesse ponto é de 3 kA. Naturalmente, nós temos que ter um disjuntor com a capacidade de curto-circuito nominal de pelo menos igual a 3 kA. No caso aqui, nós temos um quadro de distribuição instalado que está derivado do quadro de distribuição 1. Naturalmente, a corrente de curto-circuito nesse quadro ela é pelo menos menor ou igual à corrente do quadro de distribuição 1. E nesse caso aqui, suponhamos que temos uma corrente de curto-circuito de 2 kA. O nosso dispositivo de proteção deve apresentar uma corrente de curto-circuito maior ou igual a 2 kA. Então, quando nós vamos avaliar a nossa instalação, basicamente o que nós estamos analisando é o aquecimento que vai surgir naquela instalação, naqueles condutores, em função de um curto-circuito. Então, para que esse dispositivo seja dimensionado de forma adequada, tanto o dispositivo como os condutores, temos então que analisar a integral de Joule, tanto do dispositivo quanto do condutor. Então, no caso aqui, a integral de Joule que o dispositivo deixa passar, ela deve ser inferior ou igual à integral de Joule necessária para que ocorra o aquecimento do condutor, desde a temperatura máxima para serviço contínuo, no caso aqui dos disjuntores de PVC 70 graus, até a temperatura limite de curto-circuito, e nesse caso ele é indicado por essa expressão. Onde nós temos aqui à esquerda a integral de Joule que o dispositivo de proteção deixa passar, ou seja, aqui nós estamos dimensionando, analisando o dispositivo, e à direita nós temos a integral de Joule que é referente à temperatura do condutor, no caso desde a temperatura máxima para serviço contínuo, no caso dos disjuntores de PVC 70 graus, EPR 90 graus, até a temperatura do curto-circuito. Então, nesse caso aqui, para fazer esse cálculo, nós temos o S aqui, que é a seção do condutor, e o K é uma constante que ela depende da isolação do condutor. No caso, esse K é 115 para condutores de PVC e 143 para condutores do tipo EPR ou XLPE. Então, para qualquer curto-circuito com duração assimétrica, na ordem aí de 0,1 segundos até 5 segundos, essa equação é então representada dessa forma. Nós temos aqui a corrente de curto-circuito, o tempo de duração do curto-circuito, a seção do condutor e a constante K, que foi apresentada anteriormente. É interessante lembrar e frisar que para condutores com seção inferior a 10 milímetros quadrados, esse fator K ele não é normatizado. Então, dessa forma, nós utilizamos outro método de dimensionamento para esses condutores com seção inferior a 10 milímetros quadrados. Então, em resumo, esse primeiro critério ele é melhor ilustrado por esse gráfico, em que temos a curva verde, que representa o condutor, ou seja, a capacidade do condutor. Observe que essa curva vermelha, que refere-se ao dispositivo de proteção, ela está à esquerda do condutor. Isso significa que se houver um correto dimensionamento do disjuntor e do cabo naquela instalação, o disjuntor ele vai seccionar o circuito antes que o condutor, no caso aqui é a curva verde, o condutor seja avariado, já que essa curva verde está à direita do condutor. Ou seja, antes de chegar na região de desgaste do condutor, de avaria do condutor, vai haver a atuação do dispositivo de proteção, seja por sobrecarga ou por curto-circuito. Então, tendo em vista que os valores de K eles não são padronizados para os condutores de até 10 milímetros,
que compreende praticamente todos os circuitos terminais de instalações residenciais, não sendo assim possível determinar essa integral de Joule do condutor. Então, no geral, o que nós fazemos é utilizar gráficos que são fornecidos pelo fabricante de cabo. No caso aqui nós temos os gráficos utilizados, que representa aqui a seção do condutor e a capacidade o curto-circuito, a capacidade de curto-circuito que aquele condutor pode suportar em função do tempo de atuação do dispositivo de proteção. Então nós temos aqui o primeiro um dispositivo de proteção que ele é atuado em um ciclo, ou seja, em 16,66 segundos. Então esse é o tempo que o disjuntor vai atuar. Em função desse tempo e conhecendo a corrente de curto-circuito daquele ponto da instalação, nós conseguimos então determinar a seção do condutor. Então esses gráficos eles são fornecidos para um ciclo, para 2 ciclos, 4 ciclos, 8 ciclos, 16 ciclos, 30 ciclos, 60 ciclos e 100 ciclos. Então, dependendo do tempo de atuação do seu dispositivo de proteção, você vai então fazer o correto dimensionamento do seu dispositivo de proteção e do condutor da instalação. No caso aqui nós estamos avaliando condutores de PVC, onde ele tem uma corrente máxima de operação em regime contínuo de 70 graus e uma corrente máxima para a temperatura de curto-circuito de 160 graus. Então, voltando à nossa instalação, vamos então iniciar o dimensionamento pelo critério da proteção contra curto-circuito para o nosso circuito 3 da instalação. Então, esse circuito 3 ele foi analisado nos critérios anteriores e até então temos como resultado uma seção de condutor de 2,5 milímetros. Vamos fazer uma previsão que nesse ponto aqui da instalação, na alimentação, no nosso quadro de medição da instalação, nós temos uma corrente de curto-circuito máxima de 1 kA, que essa corrente é fornecida pela concessionária. Então, segundo a concessionária, no ponto de instalação dessa unidade residencial, a corrente de curto-circuito máxima lá no medidor de energia elétrica é de 1 kA. Então, a concessionária lhe fornece um nível de curto-circuito no medidor de energia elétrica e a partir desse ponto é a critério do projetista fazer esse dimensionamento. Então, vamos então considerar que a corrente de curto-circuito aqui no medidor é de 1 kA. Nós temos uma distância entre o medidor de energia elétrica e o quadro de distribuição de 20 metros e, nesse caso aqui, o cabo de alimentação da nossa instalação, do nosso quadro de distribuição, é um cabo de 6 milímetros quadrados. Então, nesse caso aqui, inicialmente o que nós precisamos determinar é qual é a corrente presumida aqui no quadro de distribuição, já que nós temos a corrente informada pela concessionária aqui no medidor de energia elétrica. Então, o que nós sabemos dessa unidade é que nós temos uma corrente de curto-circuito de 1 kA no medidor de energia elétrica, lá nos terminais do medidor, e nós temos uma distância de 20 metros entre o medidor de energia elétrica e o quadro de distribuição, e os condutores desse quadro de distribuição até o medidor de energia elétrica são condutores de 6 milímetros quadrados. Então, no geral, o que nós fazemos é adotar tabelas de corrente de curto-circuito presumida. Você pode fazer o circuito equivalente dessa instalação, conhecendo a impedância dos cabos, e você vai então determinar essa corrente de curto-circuito. Então, a revista Eletricidade Moderna, no guia da própria EM, né, Eletricidade Moderna, da NBS 5410, ela apresenta uma tabela que ela pode ser adotada. Então, nesse caso aqui, nós temos uma tabela onde nós temos aqui o comprimento do circuito para uma tensão de 220, 380 volts, e aqui nós temos a corrente de curto-circuito em um ponto da instalação. No caso aqui, o ponto que nós conhecemos, né? Então, no nosso caso, o ponto que nós conhecemos é o medidor de energia elétrica, que ele tem uma corrente de curto-circuito de 1 kA. A distância do nosso medidor até o quadro de distribuição é de 20 metros e o cabo é de 6 milímetros. Então, nós temos aqui cabo de cobre de 6 milímetros nessa linha. A distância de 20 metros entre o quadro de distribuição e o ponto onde nós conhecemos a corrente de curto-circuito, que no caso é o próprio medidor de energia elétrica. Então, isso vai nos resultar que lá no quadro de distribuição a corrente de curto-circuito presumida é de 0,7 kA. Então, nesse caso,
nós vamos ter aqui uma corrente de 1 kA no medidor de energia elétrica e nós vamos ter uma corrente de curto-circuito presumida de 0,7 kA lá no quadro de distribuição. Então, nesse caso aqui, considerando que a nossa instalação dispõe de um dispositivo de proteção para atuação em um ciclo, então estamos considerando que o nosso disjuntor ele vai atuar em até 16,66 milissegundos. Nós temos uma corrente de curto-circuito presumida de 0,7 kA e vai nos resultar esse ponto aqui de atuação entre a curva, entre para um ciclo e o ponto de cruzamento da corrente de curto-circuito é que vai determinar qual é o ponto, qual é o condutor que vai nos atender. Então, nós temos aqui condutor de 1,5, 2,5, 4. Então, no nosso caso aqui, o condutor que vai nos atender é um condutor de 1,5 milímetros, já que o ponto de cruzamento dessa curva de curto-circuito com o tempo de atuação do dispositivo de proteção vai resultar em um ponto de cruzamento aqui fora do gráfico à esquerda. Então, naturalmente, o condutor que nos atende aqui é a menor seção, que no nosso caso é um condutor de 1,5 milímetro quadrado. Então, analisando o nosso gráfico, nós verificamos que todos os condutores à direita do ponto de análise, ele atende ao critério. Portanto, vamos escolher o condutor de menor seção, que no nosso caso é o condutor de 1,5 milímetro quadrado. O segundo critério para o dimensionamento do dispositivo de proteção se refere à capacidade de interrupção nominal desse dispositivo. No nosso caso aqui, o disjuntor termomagnético. Então, os valores de capacidade de interrupção nominal apresentados são de 3 kA, 4,5 kA, 6 kA, 10, 15, 20 e 25 kA. Então, vamos dimensionar o nosso disjuntor, dimensionar a capacidade de interrupção nominal desse disjuntor, utilizando um desses valores aqui. Então, como a corrente de curto-circuito máxima lá no nosso quadro de distribuição é de 0,7 kA, o nosso dispositivo de proteção ele deve apresentar uma capacidade de interrupção nominal pelo menos maior do que 0,7 kA, que no nosso caso aqui é um disjuntor com a capacidade de interrupção nominal de 3 kA. Qualquer um desses disjuntores aqui ele vai atender esse critério. Então, nesse caso, escolhemos a menor capacidade de interrupção que atenda aquele critério, visto que nesse caso será um disjuntor com preço mais acessível. Então, segundo o critério de proteção contra curto-circuito, temos então que o nosso disjuntor apresenta uma capacidade de interrupção nominal de 3 kA e o nosso condutor é um condutor de 1,5 milímetro quadrado. Então, vimos até aqui as diretrizes para o dimensionamento dos condutores pelo critério da seção mínima, capacidade de condução de corrente, limite de queda de tensão, proteção contra sobrecarga e nessa aula proteção contra curto-circuitos. Não deixe de assistir ao próximo vídeo. Nele continuaremos com o dimensionamento de condutores elétricos, apresentando o critério da proteção contra choque elétrico por seccionamento automático da instalação quando utilizados os esquemas TN e TT. Então, até o próximo vídeo.